E a primeira pergunta que te lanço é porque é que Trump quis dar tudo à Rússia, e naturalmente me refiro ao plano de 28 pontos de há dias. Parece-me que Trump encara este processo de paz como tem encarado todos os outros sobre os quais reclama autoridade e vitória. Trump diz que em 9 meses de mandato terminou 8 guerras. Fê-lo na Arménia e no Azerbaijão, fê-lo na Ruanda e na República do Congo. Diz também que o terá feito no Médio Oriente com Israel e o Hamas, Israel e o Irão. E, portanto, esta era também mais outra a somar. Aliás, Donald Trump dizia precisamente esta semana que julgava que esta guerra terminaria mais cedo. E, portanto, parece-me que é tudo assim feito, e perdoem-me a expressão em casa, feito assim às 7 pancadas, às 3 pancadas, precisamente para apressar este processo de Donald Trump. E, portanto, este primeiro plano apresentado pela Casa Branca é verdadeiramente vergonhoso para aquilo que é a forma como os Estados Unidos se posicionam no mundo. Porque, como eu recordo, este plano inicialmente não se percebia muito bem se teria sido elaborado por Moscovo ou em conjunto, portanto em conversas com Steve Witkoff e os seus homólogos russos, mas haviam até inclusive partes do plano que estavam traduzidas do russo para o inglês e, portanto, claramente aqui uma posição pró-Rússia e a favorecer, sem dúvida, as ambições hegemónicas da Rússia. Aliás, permitia que o russo se tornasse a língua oficial da Ucrânia, que a Rússia passasse a controlar, a ter, no fundo, o controle de territórios que ainda nem sequer conquistados estão na sua totalidade e, portanto, era um plano... A Ucrânia tinha que retirar da própria Ucrânia, no fundo é isso. Exatamente, e depois há outra questão, que é, se estamos a falar de um plano para a paz, porque é que a Rússia pede, então, no fundo, a eliminação da capacidade militar ucraniana, que, no fundo, favorece outro possível ataque. Era isso, aliás, que aconteceria, obviamente. E oferecia imediatamente amnistia total aos crimes de guerra ao que acontecesse, o que levava a que os russos, até ao um cessar-fogo, pudessem matar à vontade, porque depois sabiam que iam ser amnistiados. E depois a precedência que abriria... Repara, estamos a falar de um agressor que, de repente, passava a entrar novamente no Boys Club, no G7, portanto, passaria a ser o G8, queria ser premiado com investimentos a nível de inteligência artificial para combater uma economia que está feita para ser uma economia de guerra e que, portanto, neste momento seria uma economia absolutamente obsoleta e que não teria capacidade competitiva com as outras economias e, portanto, no fundo estamos a dizer que é ok para um país como a Rússia invadir território, cometer o maior crime à luz do direito internacional, que é invadir território soberano e por isso mesmo designar-se dono daquela terra e depois voltaria mais forte e com uma economia preparada, sem qualquer sanção internacional. Ainda bem que falaste em sanções. Estava lá previsto o levantamento de sanções à Rússia, ou seja, a conversa de sanções nunca vista, estavam a enganar-nos, não era para levar a sério? Não percebi a tua pergunta. Se a conversa do Trump, sanções nunca vistas à Rússia, nos últimos meses, estava a enganar-nos. Sim, de acordo com este plano, sim, parece que era mais uma daquelas promessas maximalistas que depois acabavam por ser reduzidas a nada. E, portanto, a pergunta é, porquê é que Trump quis dar tudo à Rússia? No meu entendimento é para apressar, para de facto chegarmos aqui a um meio termo, até porque nestas negociações e como nós temos visto, aquilo que parece à primeira vista absolutamente impensável, de repente, depois de tantas conversas e de ser tão mau, já não parece assim tão péssimo. Mas é aquela velha tática de Trump, bem antes de ser presidente, quando era apenas empresário, de começar com uma posição absolutamente impensável e inaceitável e depois, ao ir para uma posição mais intermédia, parece que teve uma grande vitória. É isso mesmo, é precisamente isso. Aliás, é assim que também tem conduzido as negociações relativamente à guerra comercial que encetou em abril deste ano e, portanto, esta era mais uma dessas táticas. E eu concordo contigo que a diplomacia europeia foi fundamental para mitigar o que seria um absoluto desastre à luz dos parâmetros da ordem internacional e de negociações de paz, mas também, eu creio, para, mais uma vez, moldar a opinião da Casa Branca, como o fez também antes do encontro entre Putin e Donald Trump. Propunha que avançássemos para o segundo, porque tem a ver precisamente com o que estamos a falar. Se
O que víamos há uns dias no plano de 28 pontos era o plano pró-russo, não é? E temos os receios e as suspeitas que acabámos de dizer que, no fundo, era um plano mais próximo daquilo que Trump acreditava. Vimos que, nos últimos dias, como bem disseste, a Europa interveio, a diplomacia europeia, sobretudo estes quatro, não só, mas sobretudo estes quatro, França, Reino Unido, Alemanha e também Polónia. A Polónia também com um papel importante. E o que eu te pergunto é, estamos aqui numa situação em que, primeiro, soubemos o plano pró-russo, agora soubemos o plano euro-ucraniano e agora, eventualmente, a administração de Trump vai mostrar, enfim, que intermédio vai poder ter. Aparentemente, nas últimas horas, quando ouvimos que a Ucrânia vai aceitar a proposta americana, é porque a proposta americana é mais próxima da posição ucraniana, mas podemos voltar a ter uma surpresa desagradável. Claramente, e até porque, como bem sabemos, no fundo implica aqui uma dança de duas pessoas e, portanto, essas duas pessoas é, no fundo, Putin e Donald Trump. Nada será feito sem o aval da Casa Branca e, como sabemos, Donald Trump tem sempre um pezinho em Moscovo. E, portanto, este plano recalibrado e que foi colocado em cima da mesa pelos europeus coloca para uma segunda fase com enorme prudência e eu creio que aqui alguma destreza a nível de negociações, todos os pontos que possam ser mais sensíveis a Donald Trump para então essa segunda fase de negociações, nomeadamente uma questão que ainda não é consensual entre os 27, que é precisamente a adesão da Ucrânia à NATO e, portanto, todos esses parâmetros são discutidos numa segunda fase. Para já, aquilo que é mais importante é precisamente a questão da cedência de territórios ou a não cedência de territórios. Que isso não seja assumida em definitivo. Exato, porque mesmo isso era que uma de facto continue com a ocupação territorial russa. Há, no entanto, outras duas coisas que há pouco referia. A questão do financiamento, que está a ser discutido no plano europeu e que aparentemente os Estados Unidos entraram também, o que é uma boa notícia, o financiamento à defesa da Ucrânia. Claro. Isso parece-me fundamental. E as garantias de segurança. Macron hoje disse das coisas mais concretas que ouvi nos últimos tempos, falou em turcos, britânicos e franceses, acreditas? Certo, sim. Aliás, nós tínhamos visto e temos visto que Macron tem sempre tomado a dianteira tem sempre tomado a posição de vanguarda nestas questões da defesa ucraniana. Mas o plano de 28 pontos russo era muito claro, não há tropas da NATO na Ucrânia e só pode haver jatos NATO posicionados na Polónia. Bom, então já sabemos que a Rússia não vai aceitar tropas britânicas, francesas e turcas. Alguma coisa ali pelo intermédio há de haver. A questão da garantia de segurança parece-me clara e eu recordo uma coisa que eu acho que está a ser pouco lembrada por estes dias, é que os Estados Unidos têm e o Reino Unido já agora, os Estados Unidos e Reino Unido têm particulares responsabilidades na questão das garantias de segurança, porque não foi só a Rússia que falhou à Ucrânia no Memorando de Budapeste de 94. Exato. Esses outros dois países, Estados Unidos e Reino Unido, também assinaram o Memorando de Budapeste, que recordo, a Ucrânia abdicou das suas armas nucleares, era o terceiro país com mais armas nucleares em 94 a seguir a Estados Unidos e Rússia, herdadas da União Soviética, a troco de supostas garantias de segurança. Claro, que não foram depois concretizadas. E, portanto, isso parece-me claro. Antes de avançar para o terceiro ponto, queria-te perguntar em concreto, se achas que houve, por parte de Trump, uma leitura de que não só a pressão europeia e ucraniana, mas também internamente de uma boa parte do Partido Republicano, achava absolutamente impensável e inaceitável aqueles 28 pontos? Eu acho que há dois lados dessa história. Primeiro, claro que internamente as próprias críticas do seu círculo mais próximo, no sentido de recalibrar o plano e de não ser tão pró-russo, poderão tê-lo feito repensar. Por outro lado, eu creio que esta é sempre a intenção de Donald Trump, é get the ball rolling, portanto começar o jogo e depois vai ajustando à medida que as opiniões também vão divergindo ou vão sendo consonantes com aquilo que querem. Uma forma sofisticada de definir o que há pouco disse, que é um catavento. Trump é um catavento, sim, claramente é um catavento. Só uma última ideia, não sei se concordas, diz muito sobre a maneira como Trump vê o lado russo e o lado ucraniano, ter mandado Witkoff a Moscovo, ou seja, o tipo dos negócios, da ganância, do imobiliário, sem o mínimo de visão geoestratégica e ter mandado Driscoll, secretário do Exército, à Ucrânia, ou seja, vê o lado da Ucrânia como o lado militar da sua defesa. Certo, porque na verdade, e para entendermos muitas destas conversas que Donald Trump tem com a Rússia, há que entender também a forma comercial como Donald Trump encara esta guerra e os seus interesses transacionais neste conflito. Muito bem.